Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 13 ao dia 19 de maio de 2024. Inclusive já tem vídeo lá no canal do Encontros Astrológicos sobre essa semana agitadíssima que a gente tem pela frente, com todas as informações para que a gente entenda a intensidade dessa semana. Nessa semana a gente tem a fase crescente da alunação de Touro, significando que é hora de colocar a mão na massa e de fazer as coisas prosperarem, crescerem ou pelo menos encontrar soluções para os problemas que a gente está tendo. Bom, o arcano principal que saiu aí pra gente foi o Hierofante. Quando o Hierofante sai como arcano principal aí pra gente, é importante a gente entender que essa semana é como se a gente tivesse um guia espiritual, um guia que nos conecta entre o mundo material e o mundo espiritual. É o Pontífice. Ele também traz uma associação muito próxima ao signo de Touro e justamente por isso é que faz essa conexão entre o mundo físico em que a gente está, as coisas que a gente tem, as coisas que a gente compra, os bens que a gente conquista, todo o material e todos os recursos que a gente utiliza através da Mãe Natureza. O nosso próprio corpo é, na verdade, emprestado para que a gente experiencie essa vivência material, porém, esse arcano, ele lembra a gente que, apesar de estarmos aqui, conectados à matéria, nós somos espíritos. E aqui nós temos a representação da fé. Então, esse arcano saindo como arcano principal, ele está dizendo para a gente, talvez a gente seja guiado por uma força maior, talvez a gente seja lembrado que existe um propósito maior para tudo e que as coisas que acontecem ou que estão acontecendo nas nossas vidas não estão acontecendo sem nenhum motivo ou sem nenhuma razão, porque toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. E esse arcano, ele traz essa consciência. O Hierofante, ele também representa estudo, ele representa pesquisa, ele representa um professor, um mestre que pode nos ensinar. Quando a gente está em dúvida sobre alguma coisa, quando a gente não consegue esclarecer ou entender as coisas com clareza, esse arcano, ele diz, busque se informar, procure conhecer, busque pessoas sábias, pessoas vividas, que passaram por experiências que você ainda não passou. Essas pessoas podem ser esses mestres que venham a te ensinar, que venham a te guiar, a te aconselhar e a te ajudar. Só que esse arcano maior, ele não está sozinho, ele está acompanhado de dois arcanos menores, sendo que um na energia para a gente evitar e o outro na energia para a gente ativar. Lembrando que ele está junto com esses dois. Então, a energia que saiu aí para a gente evitar foi o 3 de espadas. O 3 de espadas, ele diz o seguinte: tá doendo, eu sei que tá doendo. Tá incomodando, eu sei que está incomodando. Eu sei que tá difícil, mas não dá para ficar paralisado, nem se lamentando. E o arcano que saiu aí pra gente ativar foi justamente o 2 de ouros. E o 2 de ouros fala o quê? Movimente-se. Tome as suas decisões, faça as suas escolhas diante de várias opções, diante de vários acontecimentos. É importante saber administrar as coisas, dar prioridade às coisas. Aqui é agir, ter agilidade, com muita flexibilidade, mas também com sabedoria para continuar equilibrando as coisas. Ou seja, você tem que saber escolher quantas bolas você vai colocar no ar com um malabarista aí. Você é um malabarista da sua vida. Então você vai ter que escolher quais os pesos, as medidas que você vai jogar para cima, o que você vai jogar para cima e agir. Esse arcano, ele está dizendo, você não precisa fazer uma coisa de cada vez. Você pode fazer várias coisas de uma vez. Mercúrio está entrando no signo de Touro. Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem. E Mercúrio representa essa multitarefa. E também representa as escolhas. Gêmeos é um signo que fala de escolhas, né? Então, com Mercúrio entrando no signo de Touro, ele está dizendo, você consegue fazer mais de uma coisa com qualidade. Portanto, que você saiba selecionar bem o que você vai fazer, o que você vai focar. Vocês veem aqui a representação desse arcano de Júpiter e Capricórnio. Então é como se fosse um Júpiter com a força capricorniana dizendo, existe uma expansão, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, tenha responsabilidade ao escolher, ao selecionar. Saiba o que você quer construir. Gerencie o seu tempo. Dar prioridade é você saber gerenciar o seu tempo.
Então, o que que a gente tem? A gente tem um hierofante que está nos guiando e nos auxiliando essa semana, mas ele está dizendo, não fique parado, não é para você receber os ensinamentos, as lições, ou ir em busca da sua fé, mas ficar parado, ficar inerte, ou ficar aqui no 3 de espadas. Ficar chorando aquilo que já aconteceu, que não tem como mudar, e a única coisa que se pode fazer é se movimentar e começar a reconstruir diante das várias escolhas que você tem diante de você. As oportunidades estão aí, as soluções estão aí. Se você está perdido, tem o hierofante que está dizendo para você, olhe para cima, busque alguém que já tenha passado por uma experiência difícil, que é o 3 de espadas, procure entender como que essa pessoa superou, como é que ela soube lidar com essa situação, e aí você vai aplicando ao seu modo, pegando a sua vida e os assuntos relacionados à sua história, à sua narrativa, e aí sim você faz as suas escolhas. É importante saber dosar o que você vai jogar para cima aí para conseguir equilibrar e se movimentar. Vocês veem aqui, olha, que o 2 de ouros, ele anda numa bicicletinha aqui. Vocês veem que tem muito movimento, né? Tem uma onda batendo aí e ao mesmo tempo ele carrega 2 moedas. Geralmente essas 2 moedas estão sendo jogadas, né? Tá em movimento, tá mostrando, olha, eu tô andando de bicicleta, eu tô jogando 2 moedas para cima e eu tô equilibrando tudo isso com foco, com o objetivo que é o elemento terra aqui de ouros, né? E como a gente está numa fase crescente, é importante a gente sair da inércia, mas é importante a gente sair da inércia confiante, sabendo o que tem que fazer, planejando muito bem o que precisa ser feito, selecionando muito bem, com Mercúrio entrando no signo de Touro, e deixando as dores e as feridas de lado nesse momento, as lamentações de lado nesse momento. Aquilo que aconteceu não tem como mudar, mas você pode mudar daqui para frente, e fazendo boas escolhas e bons planejamentos. Aí a gente tem o oráculo, que saiu aí para gente uma percepção distorcida das coisas. É importante a gente entender que a realidade que ela diz aqui é uma realidade que está mais ligada a nossa própria percepção das coisas, porque por mais que o mundo apresente um monte de coisa e o nosso Mercúrio interprete aquilo, é importante a gente entender que somos nós que interpretamos, é o nosso Mercúrio que dá sentido às coisas. Só que muitas vezes a gente enxerga as coisas de forma distorcida, a gente não enxerga a realidade. E esse oráculo ele está dizendo, bom, entenda que nem tudo que você vê, que nem tudo que você pensa, que nem tudo que você acredita é como é. Aquilo que você tem certeza que é. Como essa semana a gente vai ter a conjunção de Sol com Urano e Júpiter, essas 2 conjunções com Sol, ou seja, Urano e Júpiter casime, entrando no coração do Sol. Isso quer dizer que a gente vai ter tanto uma força transformadora, que traz novas perspectivas para a gente, e também um planeta de crenças, de entendimentos, de ideias, que expande a nossa consciência. É muito provável que a gente se depare com coisas essa semana que venham a mostrar essa distorção que a gente está tendo diante da realidade. E isso provavelmente aconteça quando a gente começar a fazer esse movimento para frente, porque esse arcano ele faz um movimento para frente, ele sai da inércia, ele faz as suas escolhas. E esse avanço é um avanço harmônico, ou seja, você caminha para frente, mas continua fazendo o seu malabarismo ali. Continua mantendo tudo em movimento, mas tendo controle da situação, sabendo o que você está fazendo. E aqui o oráculo ele está dizendo, conforme você for caminhando, é muito provável que você perceba coisas que antes você não percebia, mas não é que os outros estivessem errados. Talvez você tivesse uma ideia formada, uma crença estabelecida e que pode abrir a sua mente e de repente você começar a entender as coisas de uma outra forma, entender que a sua visão estava distorcida. Isso pode ser muito revelador. Nós estamos em uma semana em que muitas coisas podem ser reveladas, muitas epifanias podem acontecer, momentos do caramba, acordei, despertar de consciência mesmo, de entender alguns processos antigos que a gente vinha
vivendo num padrão meio no automático e a vida pode trazer uma surpresa para a gente e talvez a gente consiga entender de uma outra forma. E aí sim sair daquela nossa bolha. Eu, inclusive, falei bastante sobre essa bolha no Céu da Semana, sair da sua bolha limitante. E esse oráculo, eu já tinha falado sobre ele antes aqui também, ele representa justamente essa mulher aqui, olha, saindo de um universo próprio, de uma própria bolha. Aqui, inclusive, me lembra muito, não sei porquê, mas eu vejo uma árvore e de repente essa mulher está abrindo um caminho para enxergar o mundo para além da sua própria bolha, da sua própria realidade. E é aqui que a gente passa a entender que nem tudo que a gente entende como certo, como correto, como verdadeiro é o que é. E é importante a gente estar aberto a aprender, estar aberto junto com o Hierofante a aprender, a expandir a nossa consciência, a perceber que, de repente, outras pessoas têm ideias melhores que as nossas. Então é realmente abrir a nossa mente para uma realidade que pode se abrir para a gente e evitar tantos enganos, né? Porque a gente precisa entender que muitas vezes a gente pode se enganar, né? Se enganar com as pessoas, se enganar com as situações ao nosso redor, se enganar com a gente mesmo. Então, estejam atentos, porque essa semana tem muita coisa a nos ensinar, mas essas lições só vão vir, esses insights, essas percepções só vão vir se a gente se movimentar. Evite ficar no 3 de espadas, tá bom? E é isso, pessoal, esse é o Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 13 ao dia 19 de maio. Desejo para todos uma semana de muito aprendizado, de muita consciência, de novas percepções, de um novo mundo e principalmente de uma bela expansão de consciência. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos, de deixar seu comentário aqui embaixo, lembrando que eu estou deixando vídeos de referência aí ao lado para vocês, e caso vocês ainda não sejam inscritos aqui no canal Débora Mística Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros com os arcanos que a gente tem todas as semanas. Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.